Professor Vitor Polilo na voz, tudo bem com vocês? E vamos para mais uma aulinha de matemática, aula número 16. Já falamos um pouco de álgebra, falamos de trigonometria inteira, agora vamos voltar para a geometria e vamos falar de quadriláteros, beleza? Então vamos falar de geometria métrica, né? Que é geometria plana e tudo mais, e a gente vai falar um pouco de quadriláteros. Primeira coisa, gente, o que são quadriláteros? Quadriláteros são figuras que têm, são figuras convexas, né? Primeiro de tudo, convexas, eu já vou falar o que é, tá? São figuras que têm 4 lados, 4 ângulos e a soma dos ângulos internos formam 360 graus, tá bom? 360 graus. Então, para ser um quadrilátero, o que precisa ser? Precisa ser convexo. O que é um quadrilátero ou uma figura convexa, gente? Uma figura convexa é uma figura, vou fazer aqui de verde, que todos os lados, apesar de, vamos dizer, tortos, que todos os ângulos sejam menores, tá, do que 180 graus. Tudo bem? Então, isso é uma figura convexa, que todos os ângulos de dentro da figura sejam menores que 180. Ah, professor, mas todos os ângulos são menores que 180. Não, presta atenção. Uma figura não convexa, gente, seria desse modo assim, por exemplo. Isso aqui seria uma figura não convexa. Tem 4 lados? Tem 4 lados, certo? 1, 2, 3, 4. Mas não é convexa, porque esse ângulo aqui, ó, que eu vou fazer de azul, ele é maior do que 180 graus, tudo bem? Então, as figuras convexas são mais do que a gente está acostumado mesmo a ver por aí. Tudo bem? 4 lados, 4 ângulos, 360 graus. E aí, o que acontece? Pega a visão. Trapézios, tá? Os quadriláteros, gente, eles são divididos em 5 subdivisões, na verdade 6, né, vamos dizer assim, que seguem algumas regrinhas que vão facilitando a nossa vida, tá? Como, por exemplo, tem esse quadrilátero que eu fiz de verde, que a gente chama de quadrilátero irregular. Ele é um quadrilátero, tá bom? Mas ele não tem nenhum lado paralelo ao outro, ele não tem nenhum ângulo igual ao outro, nenhum lado igual ao outro, tudo bem? Então é um quadrilátero, só que irregular. Tudo bem, professor, ele ser irregular? Tudo bem, tá bom? Só que aí a gente tem alguns outros quadriláteros que não são irregulares, tá bom? Então, eles têm alguma coisinha para chamar a atenção. O primeiro deles é o trapézio. O trapézio, o que ele tem para chamar a atenção? Ele tem 2 lados paralelos. 2 lados paralelos. Então, por exemplo, esse lado de cima e esse lado de baixo aqui do trapézio, eles são paralelos. Beleza? Tudo bem? Os ângulos formam 360, normal. E o trapézio, ele tem uma área específica, certo? A área do trapézio. Como que a gente faz a área? Isso aqui, gente, a gente chama de base menor. Porque ela é uma base, só que ela é menor do que a outra base. Essa aqui a gente chama de base maior, porque é a base maior. Não é tão difícil, gente. Então, que é a base que é maior do que a outra, né? Essa aqui é menor, essa aqui é maior. E a gente tem a altura. Toma cuidado com a altura. Porque a altura, gente, ela tem que formar 90 graus com a base. Então, isso aqui, ó, não é altura. Isso aqui também não é altura. Tá bom? A altura tem que formar 90 graus com a base. Então, a altura seria mais ou menos assim. A gente chama de H, de altura. E a área do trapézio, acredito que vocês já tenham visto por aí, é base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. E esse é o nosso querido trapézio. É o nosso, tirando o quadrilátero irregular, é o nosso quadrilátero menos regular, tá bom? Ele tem uma coisinha, mas não tem muita coisa assim, de diferente. Tudo bem? Mas, já passamos pelo trapézio. Vamos pro
paralelogramo. O que o paralelogramo tem de especial? Ele tem lados paralelos 2 a 2. O que significa isso? Significa, gente, que todos os lados do paralelogramo são paralelos, só que comparados 2 a 2. Então, por exemplo, esse lado aqui é paralelo a esse, e eles têm a mesma medida, tá bom? E esse lado aqui é paralelo a esse, e eles também têm a mesma medida. Beleza? Ótimo. Outra coisa que a gente tem que falar do paralelogramo. Os ângulos opostos são iguais. Então, deixa eu escrever aqui. Bom, vou fazer primeiro, depois eu escrevo. Então, ó, os ângulos que são opostos são iguais. Ângulos opostos iguais. E outra coisa que é bom a gente escrever é que se eu pegar um ângulo verde, né, pensando nesse caso aqui, e somar com um ângulo vermelho, o resultado vai ser 180 graus. Tudo bem, gente? Ótimo. Então os lados são paralelos 2 a 2, todos os lados são paralelos, né? Você escolhendo 2 a 2. Eles têm a mesma medida, então vamos supor, se aqui é 4 e aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 4. Bem? Ângulos opostos são iguais, então se aqui é um ângulo de 120, aqui é um ângulo de 120. E um ângulo, e aqui é a mesma coisa, se for 60, é 60 lá também. E se você pegar um ângulo verde mais um ângulo vermelho, qualquer um que seja, o resultado vai ser 180. Tudo bem? Ótimo. E por último, né, assim como eu fiz no trapézio, a nossa querida área. A área do paralelogramo, gente, é base vezes altura. Acredito que vocês já tenham visto isso em algum lugar. A gente vai chegar lá. Então a base é essa aqui, né? E a altura você tem que puxar 90 graus, lembra disso. A altura você tem que puxar 90 graus sempre. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Deixa a dúvida aí pra nós, tá bom? Deixa a dúvida, fala com a gente, procura a gente se tiver dúvida. São os 3 jeitos da aula presencial, a gente não perde. Então, beleza. Já falamos do paralelogramo, já falamos do trapézio, agora a gente vai andar um pouquinho mais. A gente vai falar do losango. O losango, gente, ele é um paralelogramo, tá bom? Assim como o paralelogramo é um trapézio, depois eu vou explicar isso, que um está dentro do outro, né? O losango, ele é um paralelogramo, ele tem os lados paralelos, mas ele tem uma coisa a mais. Qual coisa a mais o losango tem? O losango, ele tem todos os lados congruentes. Todos os lados congruentes. Professor, o que é congruente? Congruente, gente, significa igual. Mas como a gente está falando de geometria, a gente não usa muito a palavra congruente. A palavra igual, a gente usa mais a congruente, que significa a mesma medida. Então, esse lado tem a mesma medida desse, tem a mesma medida desse, tem a mesma medida desse. Os ângulos são iguais todos? Não, ainda não. Tá? Os ângulos não são todos iguais, só os lados. Então, tudo que vale para o paralelogramo, tirando a área, vale para o losango. Tudo bem? Tudo que vale para o paralelogramo vale para o losango. Como que a gente faz a área do losango? O losango, ele vai ter uma diagonal aqui, né? Que a gente chama de diagonal menor, que é o Dzinho. E ele tem outra diagonal aqui, ó, que a gente chama de diagonal maior, que a gente chama de Dzão. Então a área do losango vai ser Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Tudo bem, gente? Ótimo. Qualquer coisa, lembre-se de mandar mensagem pra gente, tá? Vocês estão vendo? Não sei se vocês perceberam, a gente saiu do mais irregular, tá bom? A gente saiu do mais irregular e a gente está caminhando para o mais regular, que a gente vai descobrir daqui a pouco qual que é o mais regular. Então, ó, trapézio, dois lados paralelos. Paralelogramo, 2 lados paralelos e ainda os lados iguais. Os lados iguais não, né? Os ângulos opostos iguais e tudo mais. Losango, os lados paralelos e todos os lados iguais.
Retângulo, tá? O retângulo talvez seja a figura que a gente mais conheça, tirando o quadrilátero regular que a gente vai falar daqui a pouco. Mas retângulo talvez seja a figura que a gente mais conheça dessas. Tudo bem? Porque o retângulo, ele é tudo isso aqui. O retângulo é trapézio? É. O retângulo é paralelogramo? É também. O retângulo é losango? Não. Losango não. Porque ele não tem todos os lados iguais. Mas o retângulo tem uma coisa que o losango não tem. O retângulo tem todos os ângulos iguais. Então, todos os ângulos do retângulo são retos. Tudo bem? Por isso que vem o nome retângulo. Tá bom? Então, todos os ângulos aí do retângulo são iguais. Iguais a 90 graus, porque a soma deles tem que dar 90. Tudo bem, gente? Tranquilinho? Ótimo. E como que eu faço a área do retângulo? Vocês devem saber que é base vezes altura. Então, aqui é a base, aqui é a altura. Tudo bem, gente? Maravilha. Então, a gente passou por 4 dos 5 quadriláteros mais importantes. A gente vai passar pelo 5º agora. Então, o que eu vou fazer? Eu quero terminar tudo em uma parte para fazer exercício na outra. Eu vou sair um pouquinho da frente para você pausar e copiar, se você não copiou, tá bom? Então, eu vou sair um pouquinho da frente para você pausar e copiar. E aí, eu vou apagar a lousa para fazer a outra que falta, o outro quadrilátero que falta. Beleza? Então, eu vou pedir para você pausar aí, tá bom? Tenta copiar e eu vou apagar a lousa para fazer o último quadrilátero que falta. Tudo bem? Então, gente, o último quadrilátero que a gente chama de quadrilátero notável ou de quadrilátero regular, tá bom? Que é o quadrado, tá? Então, o quadrado, gente, ele é tudo que a gente falou antes. Vou mostrar para vocês por quê. O quadrado tem 2 lados paralelos? Tem. O quadrado, ele tem os lados paralelos 2 a 2? Sim. Ele tem os ângulos opostos iguais? Sim. E se você somar os ângulos consecutivos do quadrado dá 180? Sim. Para cá. Ele tem todos os lados iguais? Congruentes, né? Sim. Ele tem todos os ângulos iguais? Sim. Então, meu querido, minha querida, se for cair na sua prova, no seu vestibular, reza para cair quadrado, tá? Porque quadrado, ele é tudo que você imaginar. Ele tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais, a fórmula da área é fácil, é tudo tranquilo. Tudo bem? Ele é chamado de quadrilátero regular, beleza? Então, todos os lados dele são iguais, certo? Vou chamar de L, e a área é igual a L ao quadrado. Eu não vou escrever aqui, gente, tudo que ele tem, porque é só você olhar no seu caderno aí e ver o que ele tem, porque ele tem tudo isso aqui que a gente já escreveu. Então, eu não vou fazer isso com quadrado, tá? Não vou escrever bonitinho, um por um. Tudo bem? Voltando, se for rezar para cair na sua prova, reza o quadrado. Por que eu falo isso, gente? Para a gente encerrar essa primeira parte. Porque é sempre bom quando cai alguma figura regular. Triângulo equilátero, hexágono regular, quadrado, pirâmide regular, que a gente vai ver ainda, e tudo mais. É sempre muito bom quando cai regular. Porque toda formulinha que você puder usar, você vai conseguir. Sabe aquela coisa, não sei se eu posso usar isso, não sei se eu posso usar aquilo. No quadrado, muita fórmula você vai conseguir usar. Tudo bem? Então o quadrado é a nossa religião. Beleza? Então eu volto daqui a pouquinho, tá bom? Na parte 2, para a gente falar sobre os 2 exercícios de quadrilátero, a última parte, só para a gente soltar esses exercícios. Beleza? Então um grande beijo, até a parte 2 e é nóis!